Fala pessoal, muito bom dia e bem-vindos ao Esporte Guará. Hoje é dia de rodada decisiva pelo Campeonato Maranhense, mas dessa vez no Grupo A. No Grupo B, o Motoclube São José conseguiu avançar. Pelo Grupo A, hoje teremos os dois últimos jogos do grupo que vai definir os classificados. O IAP pega o Sampaio Corrêa no Estádio Castelão e precisa vencer de qualquer forma para tentar sua classificação. O Sampaio Corrêa está numa situação um pouco mais confortável, líder com 6 pontos, 2 jogos e 2 vitórias. Mas no interior do estado, o Pinheiro recebe o Juventude Samas e também quer ainda tentar disputar uma chance de classificação. Ainda vamos repercutir a classificação do São José de Ribamar, que conseguiu um empate lá em Tuntum. Conseguiu sua classificação, o empate deu a classificação ao São José. O técnico Dejair Ferreira falou sobre o empenho do time, que vem fazendo realmente muito bonito dentro de campo, conseguindo os resultados necessários, mas um extracampo, uma desatenção ou um problema técnico-jurídico do time pode custar um pouco caro. Ainda não tem definições sobre isso, mas a possível escalação de um jogador irregular pode custar pontos para o São José de Ribamar e mais tarde vamos falar um pouquinho mais ainda sobre esse caso. Mas antes, vou te dar o recado da TVN, porque é muita economia, é muita facilidade e é um preço muito acessível para muita internet também. 250 megas de internet, mais 20 GB de telefonia móvel, tudo isso por R$ 189,80. É muita economia para você, então assine pelo telefone 3199-7270. É TVN com uma das melhores coberturas do estado, chegando à sua casa. Voltando ao estúdio, vou dar o bom dia para Tadeu Nunes. Tadeu, bom dia. Muita informação, porque hoje à tarde também temos rodadas decisivas pelo Campeonato Maranhense, mas ainda repercutindo o jogo entre Tuntum e São José de Ribamar. Bom dia, Gaudencio. Bom dia a todos que nos acompanham. Realmente, são jogos muito interessantes, são jogos que estão valendo vaga para a semifinal do Campeonato Maranhense. E ainda tem esse extracampo, São José de Ribamar, que empatou com o time do Tuntum e conseguiu também garantir dentro de campo a sua classificação. Então vamos aqui aos melhores momentos do jogo entre Tuntum e São José de Ribamar. São José de Ribamar conseguiu abrir o placar e o Tuntum buscou o empate jogando em casa. Tadeu, como é que você analisou essa partida? Foi um jogo interessante, né? Um jogo ali que muito brigado no meio de campo, as duas equipes tentando se estudar ao máximo e muita gente no meio de campo congestionou o meio de campo. Tivemos poucas chances criadas. Apesar de ter saído os 2 gols, o time São José de Ribamar conseguiu manter e conseguiu ter esse empate que era o suficiente para sua classificação. Dentro de campo, mais uma vez eu repito, o São José de Ribamar formou um grande time, o Dejair Ferreira está fazendo um bom trabalho, está conseguindo manter o foco da equipe única e exclusivamente pensando dentro de campo, pensando nos seus adversários e assim conseguindo construir uma história bonita. Que o São José de Ribamar também já, desde o ano passado, quando ele consegue escapar do rebaixamento, ele briga para uma semifinal de campeonato estadual. E mais uma vez, o São José de Ribamar estará numa semifinal, dependendo do que pode acontecer, o extracampo, que pode acontecer na justiça desportiva. Mas dentro de campo, o São José de Ribamar está de parabéns por tudo aquilo que ele construiu e tudo aquilo que o Dejair está mostrando como treinador, e os atletas estão assimilando a sua ideia e estão se entregando dentro de campo. O Tuntum, por sua vez, é um time novato na competição, um time que já está credenciado a jogar uma Copa do Brasil e dentro ali do limite está também brigando, está fazendo grande campeonato, está fazendo uma grande pontuação. Sabemos que é difícil no Campeonato Maranhense, ainda mais quando você vem de uma Série B para uma Série A, mas o Danilo Brito ali com a diretoria do Tuntum estão de parabéns pelo trabalho que estão realizando. Então vamos ouvir aqui rapidamente o goleiro Andrei do São José e em seguida o técnico Dejair Ferreira sobre essa classificação do São José. O sentimento é o melhor possível. Eu não me vejo o herói do jogo, certo? Eu vejo todos nós como herói do jogo. Até porque todo mundo deu a sua contribuição, todo mundo correu, todo mundo deu o seu melhor. Então o resultado foi esse, uma classificação sofrida, mas com muita determinação, com muita garra. Então toda a comissão técnica, todo jogador, todo diretor está de parabéns pelo trabalho que vem sendo feito. O goleiro vem se destacando no São José de Ribamar. Eu acho que a gente também tem aqui a sonora do técnico Dejair Ferreira, que ele fala sobre esse desempenho dentro de campo, que é totalmente mérito do técnico Dejair, que, a meu ver, e Tadeu também já expressou sua opinião aqui, o Juventude Samas deixou muito a desejar e perdeu muito com a saída do técnico Dejair, ainda depois da Copa FMF. Então vamos escutar Dejair Ferreira. Satisfeito com a classificação, o primeiro objetivo alcançado. Muito difícil, né? Você fazer 2 jogos fora de casa no primeiro turno contra equipes que impõem muita dificuldade jogando dentro dos seus domínios.
como foi o jogo diante do Cordino e ontem diante do Tuntum. É uma equipe bem postada pelo Danilo, mas fizemos um primeiro tempo muito bom. Primeiro tempo onde nós conseguimos abrir o placar, tínhamos a possibilidade até de aumentar a vantagem, mas na segunda etapa o Tuntum, necessitando do resultado positivo, colocou o seu time para frente, impôs uma certa dificuldade para a gente, mas a gente foi bem organizado. Sofremos o gol de empate, mas mesmo assim não corremos muitos riscos e tivemos também uma tarde feliz do nosso goleiro Andrei, que fez excelentes defesas. E é como eu falei, o mais importante foi a classificação e enaltecer, né, a entrega, o comprometimento e principalmente a assimilação dos atletas dentro desses 3 jogos que fez com que a gente conseguisse a classificação para a semifinal. O técnico Dejair Ferreira é muito feliz pelo desempenho dentro de campo, conseguiu a classificação e muito interessante isso, mas Tadeu talvez esteja em risco essa classificação. Isso porque o São José de Ribamar teria escalado um jogador que não poderia jogar por já ter feito uma partida por um outro time do nosso campeonato maranhense, né, federado pela Federação Maranhense de Futebol. É o mesmo caso que aconteceu com o Mateuzinho, lateral do Sampaio Corrêa, que ainda não estreou pelo Sampaio Corrêa no Campeonato Maranhense, porque estava no Tuntum e ainda fez uma partida pelo Tuntum e, segundo o regulamento, não poderia jogar pelo segundo time ali, no caso seria o Sampaio Corrêa. Já jogou pela Copa do Nordeste, mas não pelo Campeonato Maranhense. Como é que fica essa polêmica, Tadeu? Essa suposta irregularidade pode custar muito caro para o time de São José. Dentro de campo é um time que está fazendo um bom campeonato. Agora, fora de campo, essa suposta, mais uma vez, nós estamos usando essa expressão, né? Essa suposta irregularidade pode trazer, cada jogo que o atleta atuar, ele perde os 3 pontos e mais 3. Então, por cada partida que um jogador irregular estiver atuando pela equipe, ela perde 3 pontos e mais 3, ou seja, 6 pontos, pode até, dependendo da situação, culminar um rebaixamento da equipe. Esperamos que isso seja resolvido da melhor maneira possível, da maneira lícita, né? Tem que ser resolvido para a lisura do campeonato e nós acreditamos que a Justiça vai dar um parecer técnico ali favorável para que seja para o certo, que o certo é o certo, e esperamos que o time de São José possa, dentro de campo, mostrar essa força que vem mostrando até o momento. E até o momento também, nenhuma denúncia foi feita sobre esse caso. Lembrando que existe essa suposta irregularidade, mas para se ser realmente julgada, efetivada, e sem todo o trâmite legal, tem que haver uma denúncia de dirigentes, de partes interessadas, como os outros clubes do grupo B do Campeonato Maranhense, ou mesmo da Federação Maranhense de Futebol. Ninguém ainda se manifestou entrando com essa denúncia contra o São José de Ribamar nas instâncias competentes a quem ele deve, né? Essa averiguação e essa apuração. Então, existe esse suposto caso de irregularidade, mas sem denúncia a situação passa batido. Caso haja denúncia, aí vão se investigar, analisar e apurar os fatos e decidir se realmente aconteceu essa irregularidade ou se não aconteceu a irregularidade. Então, o São José de Ribamar está classificado, mas esse extracampo pode prejudicar ou não, dependendo do parecer e se haver denúncia. Vamos fazer um rápido intervalo. Na volta tem tudo sobre a preparação do IAP e Sampaio Corrêa para o jogo de hoje e também o Pinheiro versus o Juventude. Falar um pouquinho nesse primeiro bloco sobre a Copa do Nordeste. Vamos acompanhar como foi a rodada da Copa do Nordeste, que influencia, sim, na classificação do Sampaio Corrêa. O Fortaleza recebeu o Vozão e defendia sua liderança, mas quem abriu o placar foi o Vozão, depois desse cruzamento de Mendonça, que não desviou em ninguém e o goleiro aceitou. Mas os donos da casa conseguiram empatar ainda no primeiro tempo, com Moisés, que recebeu na entrada da área e acertou o cantinho do gol, sem chances para o goleiro. Outro jogo da rodada foi o Bahia contra o Atlético. Na verdade, o Bahia viajou para jogar contra o Atlético e perdeu mesmo abrindo o placar com 15 minutos de jogo com o Raí, que recebeu um passe na boa e abriu o placar. Mesmo com um a menos desde os 37 minutos, depois da expulsão de Lucas Alisson, o time da casa chegou ao empate depois de cobrança de falta ensaiada. Gabriel Esteves recebeu nas costas da zaga e finalizou. A bola bateu na trave e no rebote Irã marcou. No segundo tempo, o Bahia também teve um expulso aos 4 minutos da segunda etapa. O gol da virada veio aos 27, quando o Dionísio recebeu em velocidade na área e selou a vitória do Atlético. O Altos visitou o Sergipe e venceu. O placar final foi de 3-1, que começou aos 25 minutos do primeiro tempo. Depois de jogada rápida em contra-ataque, a bola sobrou para Marconi, que não desperdiçou.
O gol de empate veio aos 26 minutos, mas da etapa final de cabeça com Iago. Mas a reação parou por aí. O Altos fez o segundo com Manuel, que apareceu sozinho na cara do goleiro e finalizou rasteiro aos 37 minutos. Já nos acréscimos, Dico fez essa pintura, em bela finalização de fora da área, sem chances para o goleiro. Altos 3-1. E o último jogo do final de semana da rodada foi entre Globo e o Botafogo. E o Globo, em casa como bom mandante, conseguiu abrir o placar antes dos 14 minutos de jogo. O gol veio depois de jogada rápida e cruzamento rasteiro da esquerda para a direita, que encontrou Gustavo Coutinho. O atacante abriu o marcador. Mas o Globo sofreu o empate. O Botafogo empatou no segundo tempo, depois que a bola foi na mão do zagueiro. Na cobrança, o camisa 10 Iltinho converteu e deixou tudo igual. O restante da rodada vai acontecer na terça-feira. Ainda restam 3 jogos. E hoje, durante a tarde e noite, teremos o final da rodada da Copa do Nordeste. Então, mostra aqui pra gente a tabela de classificação da Copa do Nordeste atual. Se conseguir colocar aqui na tela também, pode abrir na tela aí para quem está nos acompanhando, porque o Sampaio Corrêa estava em terceiro lugar na tabela de classificação, mas agora caiu para 6º lugar. Em seguida vem Fortaleza, o Atlético, o CSA, o Sport, o Sampaio, depois o Globo, Campinense e o Sergipe. Já no grupo B, a gente pode passar aqui para dar uma acompanhada. O Altos vem fazendo uma excelente competição. É líder com 4 pontos, em seguida o Vozão, depois o Náutico, Bahia, CRB, Souza, Floresta e o Botafogo. E falando do Sampaio Corrêa, Tadeu, a gente lembra que hoje à tarde tem decisão. Sampaio Corrêa joga contra o IAP, na verdade o mando de campo é do IAP, a rodada adiada, a primeira rodada adiada do Campeonato Maranhense devido à Copa do Nordeste, e também depois a rodada da Copa do Nordeste foi adiada contra o Bahia, devido a casos de Covid lá no Bahia. Mas hoje à tarde nós teremos esse jogão de bola e, Tadeu, é um jogo tenso, né? Principalmente para o IAP, que está mais visado como segundo colocado por ter 3 pontos, e o Pinheiro também tem 3 pontos, vai jogar contra o Juventude Samas em casa. O Pinheiro joga em casa com o Juventude Samas, que não pontuou. É o jogo mais fácil? Teoricamente pode até ser, mas na prática pode ser mais difícil, porque o Juventude vai precisar somar, porque o Juventude já está começando, a luz amarela lá já acendeu para o rebaixamento. E o time do IAP precisa vencer o Sampaio Corrêa. O que não é qualquer coisa. Que não é qualquer coisa, é só o Sampaio Corrêa, para conseguir sua vaga na semifinal. E o Sampaio, por outro lado, que vem com uma derrota, vai querer vencer o time do IAP para mostrar para a sua torcida que aquilo foi um acidente de percurso, mesmo respeitando o time do Náutico. Mas o Náutico e o Sampaio Corrêa jogando em São Luís, o Sampaio Corrêa se vencesse o Náutico, não era problema nenhum também, não era bicho, não era para ficar aquela coisa espantada, porque o peso da camisa Sampaio dentro e fora do estado hoje é muito grande. Então o Sampaio vai também jogar para vencer o time do IAP. Então é um confronto muito interessante. Se o torcedor Sampaio precisa ir para o estádio, o torcedor do IAP também precisa ir para o estádio, que nós vamos ver um grande jogo de futebol. Então vamos acompanhar como que foi a preparação dos dois times até a partida de hoje. Cortou, entrou o VT, aí vamos voltar. 1, 2 e... Tadeu, mais uma questão que fica é que o técnico João Brigatti não conseguiu repetir a escalação ainda do Sampaio Corrêa, né, nas rodadas. A base é mantida, mas sempre tem uma alternância, independente dos motivos. Inicialmente por Covid-19, depois por alguns jogadores que podem jogar pelo Campeonato Copa do Nordeste, como o Mateuzinho, mas não pode jogar no Campeonato Maranhense. E como é que fica esse rodízio do time? A gente sabe que a derrota para o Náutico no final de semana não desceu bem, não foi legal, o time vinha invicto no início da temporada, mas perdeu e faz parte do percurso. Quem joga futebol, quem participa de competições está apto a perder, a vencer e empatar os jogos. Não tem como para onde fugir, Tadeu. Antigamente, né, a imprensa reclamava muito que o treinador ele mexia muito na equipe, então o time não tinha entrosamento, não tinha um padrão tático. Hoje está na moda, hoje é modismo você fazer rodízio. Desde que você tenha um elenco grande e um elenco qualificado, esse rodízio ele é aceito. Então o Sampaio Corrêa, vamos dizer que o Sampaio Corrêa está fazendo rodízio, né? Colocando os atletas para o time, para o Brigatti também avaliar. Uma coisa é você avaliar um determinado atleta no treino, mesmo que fosse ali no coletivo, no confronto, mas quando você avalia ele numa competição importante, como é o Campeonato Maranhense e a Copa do Nordeste. Então esse rodízio para o Sampaio cabe somente ao Brigatti fazer esses atletas renderem dentro de campo e assim a torcida conhecer o atleta, saber o seu potencial e dizer assim, atleta fulano de tal, nós temos confiança nele durante toda a temporada. Então esse rodízio pode ser bom também para o Sampaio Corrêa.
Pra gente finalizar aqui o bloco do IAP e do Sampaio Corrêa, Tadeu, existe favoritismo claro pro Sampaio Corrêa, não só na partida, mas também a postulante, a campeão maranhense, Sim. defendendo seu tricampeonato estadual. Mas o IAP pode surpreender, mesmo jogando no Castelão. A gente sabe que não é o mando de campo ideal do IAP, ele normalmente manda os seus jogos no Nilzinho Santos, mas ainda não teve oportunidade de jogar em casa, né? O primeiro jogo em casa no Campeonato Maranhense, foram 2 jogos fora. O IAP pode surpreender o Sampaio Corrêa? Pode sim, eu vou te falar por uns motivos. Primeiro, o treinador Zé Augusto, é um treinador que está evoluindo cada vez mais, é um treinador inteligente. E depois, aí você pega a comissão técnica, pega os atletas, vocês vão jogar com o time do Sampaio Corrêa, vocês vão jogar com o time da Série B. Isso por si só já é uma motivação muito grande, porque quem sabe um ou outro jogador pode se destacar e pode jogar um campeonato brasileiro. O Sampaio é uma vitrine hoje no estado, porque está numa divisão, né, está entre os 40 melhores do país. Então, toda vez que você do IAP, o atleta do IAP, ali, a gente está falando do IAP, que é o próximo jogo do Sampaio Corrêa, vai jogar com o Sampaio Corrêa, naturalmente já tem essa motivação. E um resultado positivo para o IAP garante o IAP numa semifinal. Então, se acontecer, o Sampaio Corrêa tem que jogar, mas tem que colocar a barbinha de molho, porque vai enfrentar um time perigoso. Então a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem tudo sobre o último jogo do Grupo A, que é entre o Pinheiro e o Juventude Samas, lá no estádio Costa Rodrigues. De volta agora para a gente falar um pouquinho do jogo que vai acontecer lá no estádio Costa Rodrigues. O Pinheiro vai receber o Juventude Samas e os dois times tentam vencer de qualquer forma para tentar entrar na zona de classificação, que são os 2 primeiros de cada grupo. A gente consegue colocar aqui a tabela de classificação do Grupo A, para a gente detalhar um pouquinho para vocês entenderem. O Sampaio Corrêa é líder com 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. O IAP vem em seguida com 3 pontos, perdeu o primeiro e venceu o seu segundo jogo contra o próprio Juventude Samas. E o Pinheiro vem em terceiro porque venceu o seu primeiro jogo, perdeu o segundo e o Juventude Samas não somou ponto nenhum na tabela de classificação. E o jogo de hoje, Tadeu, é simplesmente do terceiro com o quarto colocado e o Juventude Samas, hipoteticamente falando, se vencer e indo a 3 pontos e o Sampaio Corrêa vencendo o seu jogo, todo mundo empata com 3 pontos e aí vamos ter que ir para os critérios de desempate, Tadeu. Acho que se o Sampaio Corrêa vencer o IAP e o Juventude vencer o Pinheiro, eu acho que fica nessa ordem. O Pinheiro e Sampaio Corrêa e IAP conseguem a classificação. O time do Pinheiro jogando em casa e tem lá seu poderio ofensivo, né? Tem a força da sua torcida, tanto é que venceu o IAP lá em Pinheiro. Mas, compensação, perdeu uma partida para o Sampaio Corrêa jogando muito mal, falando tecnicamente. O time do Pinheiro foi irreconhecível. 4-0 foi até pouco para o Sampaio Corrêa. E o Sampaio Corrêa estava com aquele chamado mistão, né? Mesmo assim, o Sampaio conseguiu se impor do início ao fim. Então, é um jogo que o Pinheiro precisa vencer. Por outro lado, você tem um Juventude que já vem desesperado, sem pontuar na competição. Eu falei no programa passado que nós não estamos acostumados a ver o time do Juventude sem ponto algum, quando os adversários já estão com 3 pontos para cima. Então, é um time perigoso. Quando você pega um time no final da tabela que está precisando vencer, geralmente é um jogo muito complicado. Então, o Pinheiro vai ter que enfrentar o Juventude ligado, concentrado, porque também o Juventude pode surpreender o Pinheiro jogando nos seus domínios. Então vamos ver como que foi a preparação dos dois times nesses poucos dias que tiveram para poder jogar hoje à noite um jogo decisivo, o jogo da vida entre Pinheiro e Juventude Samas. Cortou, volta a BT, voltou. 1, 2 e... Tadeu, eu tenho que te perguntar a mesma coisa que perguntei no bloco passado. Dessa vez eu não vejo favorito na partida, mas jogando em casa o Pinheiro leva uma certa vantagem? Leva uma certa vantagem, porque o time do Juventude fez uma viagem, está desgastado, está pressionado, e o Pinheiro passou a semana toda concentrando, uma semana toda trabalhando para esse jogo. Isso pode dar um favoritismo, teoricamente a gente falando para uma análise aqui no ar-condicionado, cabeça fria, sim. Mas dentro de campo, não. O time do Juventude é tão bom, tão perigoso quanto o Pinheiro. Por todo esse quesito que eu falei agora, viagem, desgaste, né? Vindo jogar na casa do adversário, o Pinheiro descansando, já treinando há muito tempo, esperando para esse confronto, pode levar algum favoritismo. Mas dentro de campo as coisas se igualam, é 11 contra 11, e só no final da partida para a gente saber.
Então o grupo A totalmente em aberto. Sampaio Corrêa está um pouco mais tranquilo ali, mas assim, jogo muito em aberto mesmo. Os dois jogos de hoje, aquela última vaga, a segunda vaga ali principalmente, que tá todo mundo muito próximo. O IAP com 3 pontos, o Pinheiro com 3 pontos e o Juventude Samba, se vencer também vai a 3 pontos. E a gente vai pelos critérios de desempate, saldo de gol, enfim. É um grupo que ficou muito aberto, mas será tudo decidido hoje à noite. Então não perca, quem puder acompanhar no Estádio Castelão, IAP versus Sampaio Corrêa, faça-se presente e acompanhe esse jogo de futebol. E lá no interior a gente tem uma grande audiência lá também em Pinheiro. Quem puder ir ao Estádio Costa Rodrigues, acompanhe seu time do coração, vai ver, pelo menos ver essa partida que vai acontecer entre o Pinheiro e o Juventude Samas. Tadeu, muito obrigado pela presença hoje novamente, a gente vai ficando por aqui. Valeu, Galdense. No Castelão não sei, mas lá no Estádio Pinheiro lá vai dar gente, no Costa Rodrigues, eu garanto. Fica aqui, então amanhã a gente volta com muito mais informações e, claro, o resultado dos jogos de hoje à noite para você.